Bom dia, Salve Maria e São José! Chegamos mais um dia para a gente poder meditar e hoje a gente começa a semana que nos trará o conhecimento da Virgem Maria. A gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece, né, gente? E graças a Deus, né, tivemos famílias que nos ensinassem a amar a Nossa Senhora desde pequenininho. Porém, existe um conhecimento ali que ele é bem raso, né? Ele é aquele conhecimento que não nos faz viver como testemunhas do amor, né? Às vezes de uma forma superficial, às vezes amamos de uma forma imatura. E isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Conhecer um pouco mais nossa mãe, nossa rainha, nos leva também a testemunhar com mais oratória, com mais clareza esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas, às vezes, elas também não conhecem a Mãe de Deus. Elas também não sabem do quanto elas são amadas por ela. E isso as leva, de repente, a não confiar, não entregar-se a ela. E nós precisamos ter compaixão, a gente precisa ter calma, né? Ao falar de nossa mãe, precisamos transbordar o amor e não ter palavras bonitas, né? A gente precisa passar para a pessoa aquela confiança e isso trará na pessoa o desejo, né? É assim que as coisas com Deus se movem, né? E a gente percebe que muitas vezes, por exemplo, a gente chama a pessoa para vir para a consagração e ela não vem. E isso pode gerar em você uma certa estranheza ou até mesmo aquela vontade de que, poxa vida, né? Queria tanto que ela tivesse. Continue em oração por essa pessoa. Nossa Senhora já plantou a sementinha. O convite foi feito e isso já é uma grande graça, tá? Por quê? Porque a pessoa já sabe que ela recebeu o chamado, tá? Então confia que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos então no conhecimento da Santíssima Virgem. Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todos os exercícios de piedade e oração cotidianas o conhecer a Santíssima Virgem, pedindo este conhecimento ao Divino Espírito Santo, tratado da verdadeira devoção. Queremos nos unir a Jesus, mas por Maria. Seria mesmo esta a característica de nossa verdadeira devoção. Eis porque devemos agora nos consagrar ao estudo da Santíssima Virgem, em suas grandezas, virtudes, relações com Deus, ofício para conosco, enfim, ao estudo da teologia marial, a fim de que alcancemos conceber ideia, enquanto possível, a nossas luzes, bem alta e grande desta Virgem singular, e nos abrasamos de amor para com ela, e experimentemos não somente facilidade em nos entregar a ela como escravos de amor, mas ainda nisso coloquemos nossa maior alegria. Mas o conhecimento de Maria é dádiva do Espírito Santo. Depois de realizar nela a maravilhosa obra da encarnação, ele é ainda quem revela às almas o mistério de Maria, para conduzi-las ao mistério de Jesus. As orações para cada dia dessa semana será a ladainha do Espírito Santo, saudação a Nossa Senhora, um rosário ou ao menos um terço. Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Depois de nos dermos ao esforço salutar do conhecimento de nós mesmos, para nos desprezar, renunciar-nos e não confiar em nós, vamos agora, com a graça do Divino Espírito Santo, estudar Maria, para conhecê-la, apegar-nos a ela, confiar-lhe toda a nossa vida e nossa eternidade. Meditaremos primeiro o profundo amor de Maria, a vida oculta, sua grandeza inefável nesse escondimento e a glória que, pela sua humildade, Deus depois lhe concedeu. Dela aprenderemos como a humildade é a fonte da verdadeira exaltação. Prelúdios. 1. Acerco-me de Maria, oculta no templo de Jerusalém, a adorar a Deus, desconhecida de todos. 2. Mãe oculta e fecunda, fazei-me entrar nos vossos tesouros íntimos, na beleza interior de vossa alma, que me encanta e me arrebate docemente.
Que lindo! Ah, gente, fala sério. Fala sério. Porque nós fomos escolhidos a amar essa divina mãe. Essa mãe tão bendita, tão misericordiosa, que ao ver seu filho da cruz, esteve de pé, obediente em tudo a Deus. Imagina a dor que essa mãe sentiu. Naquele momento, não sendo suas lágrimas corredentoras da nossa salvação, ela recebe toda a humanidade como filhos dela. Imagina que graça nós recebemos de Jesus, que graça temos uma mãe tão poderosa. Maria viveu oculta durante sua vida. O Espírito Santo e a Igreja a chamam mãe secreta e escondida. Foi tão grande sua humildade que seu maior desejo, enquanto viveu sobre a terra, era esconder-se a si mesma e a toda criatura, para não ser conhecida senão somente de Deus. E o Senhor, acendendo em seus rogos para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, quis ocultá-la em sua conceição, em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição, em sua assunção, aos olhos de quase todas as criaturas humanas. Seus próprios pais não a conheciam e os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros: quem é esta? Porque o Altíssimo a escondia dos próprios anjos e se lhes revelava alguma coisa, ocultava-lhes infinitamente mais. Deus Pai consentiu que ela não fizesse milagres, conhecidos ao menos, durante sua vida, embora lhe tivesse dado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que pronunciasse poucas palavras, embora lhe tivesse comunicado sua sabedoria. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e os evangelistas dela pouco dissessem, somente aquilo que era necessário para fazer conhecer a Jesus Cristo, embora ela fosse sua esposa fiel. Admirável lição da providência. A santidade, pois, que encontra graça aos olhos de Deus, não é a que brilha aos olhos do mundo, senão a que oculta no íntimo da alma e do coração, feito santuário do amor puro de Deus. Nada valem as mais portentosas obras exteriores do apostolado brilhante em face de um ato perfeito de puro amor de Deus. Segundo ponto, grandeza inefável do escondimento de Maria. Maria é a mais sublime entre todas as obras-primas de Deus, cujo conhecimento e posse ela reservou para si. Mas é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele se encarnou por obra do Espírito Santo para ir realizar maravilhas incompreensíveis. É o grande e divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, em que ele ocultou como no seu próprio seio, a seu Filho único, e nele tudo quanto há de mais excelente e precioso. Oh, que coisas grandes e ocultas realizou Deus nessa criatura admirável, de tal sorte que ela mesma é obrigada a dizer, malgrado de sua profunda humildade: fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso. O mundo não as conhece, porque é incapaz e indigno delas. Deus se compraz de veras em exaltar os humildes. A própria sede de ocultamento e humildade é, portanto, índice de virtude e de predestinação para a santidade. Aprendamos de Maria a tornar presente em nossa alma também este sinal de predileção divina, copiando seu anelo de escondimento aos olhos de todas as criaturas. Terceiro ponto. Glória que Deus concede à humilde Maria. Disseram os santos coisas admiráveis dessa santa cidade de Deus e nunca foram tão felizes e tão eloquentes como quando anunciaram seus louvores. Todos os dias
De um a outro extremo da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo anuncia as glórias da humilde escrava do Senhor. Toda a terra está cheia de sua glória, máxime entre os cristãos que a tomaram para sua padroeira e advogada em inúmeras nações, dioceses e cidades. Quantas catedrais consagradas a Deus sob a invocação de Maria. Não há igreja que não possua um altar dedicado a ela. Nenhum lugar onde se encontre uma imagem, nenhum lugar onde não se encontre uma imagem sua, a cujos pés vão procurar remédio todos os males e onde se lucram todos os favores. Quantas ordens religiosas, congregações, confrarias em sua honra, quantos os que publicam os seus louvores e anunciam as suas misericórdias. Não há criança que não a louve rezando a Ave Maria. Não há pecador que ainda em sua obstinação não tenha nela um raio de esperança. Nem no inferno não há um demônio que não lhe tenha respeito, cheio de temor. Como soube Maria encontrar o verdadeiro caminho de sua exaltação e de sua glória, que universalidade de seu culto, a de seu culto. Também em nosso coração lhe devemos dar lugar, um lugar tanto mais dilatado e amoroso quanto o Divino Espírito Santo nos vai iluminando mais e mais no conhecimento e apreço desta suave Rainha dos céus e da terra. Então você está vendo? A nossa condição de amar a Virgem Maria é dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos conduz a ela. Ele é o seu fidelíssimo esposo. E como ele a ama de uma forma muito extraordinária, porque ela é aquela que disse sim, né? Que esteve o tempo todo como escrava de Deus e amando a Deus sobre todas as coisas, nos deu o maior modelo de virtude, de ser humano, né? Ela nos dá a graça de encontrar o amor e a entrega total à Santíssima Trindade. E, portanto, é também a Santíssima Trindade que nos aproxima neste mistério que chama-se Virgem Maria. É eles. A nossa graça está conduzida pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes que você estiver em qualquer situação, e olha, muitas vezes elas aparecem, tá? Muitas vezes a dúvida aparece. Isso é um encardido que gosta de ficar colocando coisa na nossa cabeça para criar um distanciamento dessa entrega que nós estamos começando, né, a nos doar. Quando isso acontecer, fala assim: pisa na cabeça da serpente, Pai. Abre os caminhos para mim, para o vosso coração imaculado ser a minha eterna morada. Abre os caminhos, Mãe, e pisa nessa serpente que fica aqui insinuando coisas tão tristes. Eu não ouvirei. Renuncio a ti, Satanás, e todas as suas pompas, todas as suas insinuações. Vá de reto, sabe? Não deixe ele colocar em você aquela sensação de procrastinação com relação a rezar o terço. Essa semana é pedido que nós rezemos o rosário, ou pelo menos um terço. Quando vier aquela sensação de preguiça ou de que, não tem necessidade, gente, manda o encardido para bem longe de vocês. E chama e clama pelo Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo. A coroinha de Nossa Senhora, me ajude a rezá-la todos os dias, para que eu possa ser fiel, para que eu não me distancie das graças que aos pouquinhos, ao fazer essa coroinha, ao rezar o meu terço, eu me aproximo do amor que eu tenho à Virgem Maria. Coloque-o. Vossa inefável beleza interior, ó Maria, não foi ainda suficientemente louvada, exaltada, amada e servida. Mereceis ainda mais louvores, respeito, amor e serviços afetuosos. Toda a vossa glória é interior. É como se toda a glória exterior, que a porfia vos rendem os céus e a terra, nada fossem em comparação com a glória íntima que recebeis de Deus, e que não é conhecida das criaturas mesquinhas, indignas e incapazes de penetrar
nos segredos do grande Rei. Nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, o coração do homem jamais alcançou compreender as vossas belezas, as vossas grandezas, as vossas excelsitudes. Ó Maria, milagre dos milagres, da graça, da natureza e da glória. Ramalhete, no silêncio de minha veneração, feita de carinhoso amor, deixarei que o sentimento da grandeza de Maria vença o meu coração. Amém. Preparem. Não é linda? Não é maravilhosa? Hein, Ana? Vou colocar aqui Nossa Senhora de Guadalupe. Vai ficar bem pertinho aqui, ó, nesse dia de hoje. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo os provérbios de Deus, né? Provérbios 8. Glória a vós, Senhor. O Senhor se possuiu no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse alguma coisa. Desde a eternidade fui constituída e desde o princípio, antes que a terra fosse criada, ainda não havia os abismos, eu estava já concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda se não tinham assentado os montes sobre sua pesada massa. Antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando por uma lei inviolável acerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava no alto a região etérea, e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo, eu punha a lei às águas, para que não passassem os seus limites. Ou punha lei às águas para que não passassem os seus limites. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas. E cada dia me deleitava, brincando continuamente diante dele, brincando sobre o globo da terra e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me bem. Bem-aventurados os que guardam os seus caminhos, os meus caminhos. Ouvi as minhas instruções e sede sábios, e não queiras rejeitá-las. Bem-aventurado o homem que me ouve e que vela todos os dias à entrada de minha casa e que se conserva à porta de minha casa. Aquele que me achar, achará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pensa que alegria. Imagina essa cena, gente, do menino Jesus ali brincando com o globo da terra. Na criação de tudo, ele estava lá, percebendo e conduzindo com Deus tudo aquilo que ele viveria. É tão lindo imaginar que isso aconteceu. É tão lindo ter essa imagem na nossa mente, para que a gente possa compreender a nossa pequenez, para que a gente possa entender por que Nossa Senhora foi tão oculta, porque ela estava cheia de Deus. Ela não tinha dúvida igual nós. Ela não tinha medo. Ela vivia constantemente alinhada ao querer de Deus. Ela é o ser humano em excelência. Ela nos dá a graça de termos um modelo. E por mais que nós estejamos limitados por causa das consequências do pecado original em nossas almas, nós temos uma mãe que nos conhece, que sabe das nossas fraquezas e que fará todo tipo de esforço para nos levar a este menino Jesus, a este que estava presente antes que tudo fosse criado, a este que deseja infinitamente não perder nenhuma das almas que Deus o confiou. Que nós façamos aquilo que um grande exército faz, que nós
combatamos o inimigo, para que a nossa nação seja protegida. Somos todos filhos de Deus, precisamos nos amar e nos amar como Nossa Senhora nos ama, com o coração entregue a Deus, permitindo que este amor cresça em nós, para que sejamos para o outro não juízes, mas irmãos mais velhos, que olham e falam: vamos, tá tudo errado, vem para cá, não é assim não, só. Vem cá que eu te mostro como é que é. Que aí a gente possa mostrar a nossa mãe. Porque um filho que anda fazendo coisa errada precisa ficar pertinho da mãe. Eu creio que foi por isso que ela nos chamou. Glória de Maria, humildade de Maria. De todas as virtudes, é a humildade o fundamento e a guarda. Sem humildade, não há virtude que possa existir numa alma. Possuem, embora todas as virtudes, fugiram ao lhe fugir a humildade. Pelo contrário, Deus, tão amante é da humildade, que se apressa em correr para onde a vê. Escreve São Francisco de Sales, a Santa Joana de Chantal. O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. Maria, embora se visse mais enriquecida de graças que os outros todos, nunca se julgou acima de quem quer que fosse. Ao contrário, teve sempre modesta opinião de si mesma. O humilde conceito de si mesma foi o encanto com que Maria prendeu o coração de Deus. Não podia, é claro, a Santíssima Virgem julgar-se uma pecadora, pois na frase de Santa Teresa, a humildade é a verdade, e Maria tinha consciência de nunca ter havido ofendido a Deus. Não é também que deixasse de confessar a preferência com que Deus lhe concedera maiores favores do que as demais criaturas. Para se humilhar ainda mais, reconhece o coração do humilde as singularidades dádivas do Senhor. A nítida compreensão da infinita grandeza e dignidade de Deus, porém aprofundava na Virgem o conhecimento de sua própria pequenez. Também é efeito da humildade ocultar os dons celestes. Nem a São José quis a Senhora revelar a graça de se haver tomado mãe de Deus. O pobre esposo viu como ela ia ser mãe e necessitava de esclarecimento que o libertasse das cruciantes suspeitas da honestidade da esposa e dele afastassem vexames e confusões. De um fado, José não podia duvidar da castidade de Maria, e de outro, ignorava o mistério da encarnação. Resolveu por isso deixá-la ocultamente, para sair de tão embaraçosa situação. Tê-lo-ia feito, certamente, se o anjo não lhe houvesse revelado que sua esposa se tomara mãe por obra do Espírito Santo. O humilde recusa os louvores, referindo-os todos a Deus. Tal foi o procedimento de Maria, ao perturbar-se diante dos louvores que lhe diria o arcanjo São Gabriel. E foi outro, talvez, seu procedimento, quando Isabel a chamou de bendita entre todas as mulheres e de mãe do Senhor. Imediatamente Maria atribuiu toda a glória a Deus, respondendo no seu humilde cântico: minha alma engrandece o Senhor. Vale como se dissesse: Isabel, tu me louvas, porém eu louvo ao Senhor, a quem unicamente é devida toda a honra. Tu me admiras de vir a ti, mas eu admiro a bondade divina, na qual tão somente meu espírito se alegra. Louvas porque eu acreditei, mas eu louvo ao meu Deus, que quis exaltar o meu nada. Nossa, que lindo! É próprio do humilde prestar serviços. Maria não se negou a servir Isabel durante 3 meses. Sobre isso, escreve São Bernardo: admirou-se Isabel da vinda de Maria, porém, mais admirável era ainda o motivo de sua vinda. Vinha para servir e não para ser servida. Tatá! Como é que é? É assim que é a nossa caminhada, galera. Nós temos que utilizá-la como nosso modelo. Temos que utilizar o filho dela como nosso modelo. E, portanto, nosso Deus nos dá essa graça de termos Jesus e Maria como modelo
para entender que nessa caminhada aqui nós não estamos para servir. Desculpa, não estamos para ser servidas, nós estamos para servir. E este servir nos alegra a alma. E quando nós estivermos meio que jururu, saiba onde eu posso servir a Deus, que eu não esteja servindo. Porque a nossa alma está esperando pelo serviço. Ela estará sedenta de servir. Só que às vezes o mundo nos tolhe esse sentimento, exigindo que a gente receba mais do que dê. E aí isso fere a nossa alma, porque nós não fomos feitos para ser servidos. Não, nós estamos aqui para crer em Jesus, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estamos aqui para servir a Deus e ao próximo. E só encontraremos graça diante dessa vida, só estaremos em paz, de fato, quando colocarmos a mão no arado, quando estivermos a trabalho, a serviço, de pé. Isso alegra a nossa alma de uma forma tão extraordinária que humanamente ninguém te compreenderá. Mas isso não importa também, porque você compreende que tudo isso é um dom de Deus, que não é você que se dispõe a servir, mas Deus que te coloca de pé. E você terá tanta gratidão a Deus que aprenderá a pedir a Ele somente humildade, sabedoria, o dom da ciência, o dom da pureza. Você não mais estará vinculado às coisas do mundo, nem pedirá isso a Deus, porque sabe que Deus já sabe de tudo, mas pedirá dons e virtudes do Espírito Santo que te apoiará nessa caminhada junto à Mãe. Ela derramará sobre você as graças que tanto pede a Deus. Ela é a tesoureira, lembra? Os humildes amam finalmente os desprezos. Eis por que não se lê que Maria aparecesse em Jerusalém no domingo de Ramos, quando seu filho foi recebido com tanta pompa pelo povo. Mas por ocasião da morte de Jesus, não receou comparecer em público no Calvário, aceitando assim a desonra de se dar a conhecer por mãe de um sentenciado que ia sofrer a morte de um criminoso. Maria, humilde escrava do Senhor. Ela não esteve presente no domingo de Ramos, onde toda a glória e toda a honra estava sendo dada, mas esteve no Calvário, de pé, sendo conhecida como a mãe daquele que estava sendo crucificado. Tem muita graça nesse ensinamento. Prestem atenção. Não se trata aqui de aplausos e honras, mas de fazer a vontade de Deus e de estar principalmente naquele local onde muitos não querem estar. Nós não podemos pestanejar, nós não podemos, recuar. Precisamos estar dispostos a fazer parte deste grande exército da Imaculada, para que nós possamos ser como ela, varões fortes, capazes de estar numa posição que ninguém esteve. Lembra? Somente João esteve ao lado dela no momento da crucificação. Os demais fugiram. Mas no momento da ceia, da última ceia, todos estavam ao redor de Deus. Então, gente, procure saber onde será o seu local nessa caminhada. Se for o local do Calvário, sejam bem-vindos. Nossa Senhora os recebe com muita, muita alegria. Mas se vocês quiserem só o momento do conforto, do prazer, da prosperidade, sinto dizer, não será a Mãe de Deus que nós estaremos seguindo. Ela coloca a gente para trabalhar. E quão grande é trabalhar para Nossa Senhora. Que grandeza poder servir a esta Mãe tão amorosa. Que Deus nos ajude. Escrava do Senhor era o nome predileto de Maria. Já o salmista
não la havia apresentado com este nome, quando a pessoa de Jesus Cristo rogava ao Pai, dizendo: salvai o filho de vossa escrava. Salmos 86, 16. No Evangelho, as duas vezes que se nomeia a si mesmo, chamava-se escrava. Tem linguagem de serva, oculta-se e trabalha como serva. E o mesmo Deus, de certa maneira, tratava-a como escrava. Quão entranhada lhe é a ideia de escravidão, pois tão espontaneamente brotou de seus lábios o nome de escrava, quando pela primeira vez via-se aureolada como esposa e mãe do Eterno. E se sentia em sua fronte o diadema de rainha dos anjos e dos homens. Disse ela um dia a Santa Matilde: a todo aquele que me recordar devotamente a alegria que experimentei ao pronunciar as palavras: aqui está a escrava do Senhor, far-lhe-ei conhecer que deveras sou sua mãe, e o socorrerei com a fidelidade. Essa alegria que Nossa Senhora tanto se compraz em recordar é o gozo da vítima de amor que se imola, e não o da rainha que triunfa. Notam com razão Monsenhor Gay e o padre Loubeal que a frase "eis a escrava do Senhor", Maria não a disse apenas, mas viveu-a. Porque de verdade parece-nos que nela deixou escrita sua história e retratada sua alma. E é porque ela, que melhor que ninguém conhecia a si mesma e conhecia a Deus, via claramente que ainda para as mais excelsas das criaturas é honra excessiva ser escrava de Deus. É honra excessiva ser escrava de Deus. Que lindo, né, gente? Cadê? Perdi. Ai, Jesus. E mesmo o título de mãe, longe de dissolvê-la da escravidão, antes a atava com novos laços. Ainda que não fosse escrava por natureza, como não o seria por amor, ao ver em seus braços a Deus, feito escravo por amor a ela? Eis porque no Evangelho mais toma relevo a escrava que a mãe do Senhor e rainha do mundo, como se o Espírito Santo houvesse cerrado a boca dos evangelistas para que não ofendessem a modéstia de sua humilima esposa. Maria aparece na companhia de Jesus menino, mas como que rejeitada por Jesus homem, não fazendo milagres, antes pedindo-os com as palavras de escrava, quando nessa qualidade servia nas bodas de Caná. Não tomando parte nas aclamações tributadas a seu filho, quando ele multiplicava os pães e quando entre ramos de oliveiras percorria as ruas de Jerusalém. Nem sequer participa dos júbilos espirituais do Tabor e da ressurreição, mas sim junto à cruz, bebendo todas as humilhações e amarguras do Calvário. Até no cenáculo, onde os pintores a representam como a rainha no meio dos apóstolos. O pintor divino a descreve como escrava, citando o seu nome por último entre as mulheres, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Atos dos Apóstolos 1:14. Deus quer Maria. A verdadeira devoção a Nossa Senhora não sobe de baixo, mas desce do alto. Não é guiada pela afetividade, mas pela fé. Ela é, antes de tudo, adesão a Deus e aceitação de seu desígnio misterioso. A devoção a Maria é parte integrante da reta intenção que sempre haveremos de ter em face de Deus. Realmente, a retidão cristã parte da adesão voluntária ao plano estabelecido por Deus, mercê de uma estreita união com Ele que traça, segundo a sua vontade, a trajetória da graça. Deus quis associar Maria à sua obra de salvação. Foi por meio dela que deu ao mundo o seu Filho. Ora, os dons de Deus não conhecem arrependimento, e pois esta ordem de coisas jamais será alterada. A mediação de Maria permanece para sempre, porque essa é a vontade de Deus. Jesus Cristo
fez sempre a vontade do Pai. Com quanto amor ele entrou no mundo pelo caminho que o Pai lhe mostrava. Nós, seus discípulos, não havemos de hesitar em assumir os seus mesmos sentimentos com relação a Nossa Senhora. Uma vez que Deus a escolheu para seu filho e para nós, não devemos escolhê-la, mas sim recebê-la como nossa mãe. Sua beleza e sua bondade nos atraem, sentimos necessidade de recorrer a ela, mas somos felizes porque nos submetemos à vontade de Deus, por obediência em primeiro lugar. O maior poder da devoção a Maria reside nisto. Não cabe a nós traçar os limites da ação divina ou deixar de lado os intermediários que o Senhor livremente escolheu. É da essência de Deus amar-nos com superabundância e comunicar às suas criaturas a glória de ser instrumento dele. Em Deus cabem todas as liberalidades. A parcimônia somente existe no nível humano. O nosso culto filial a Maria não é senão fervorosa ação de graças pela prodigalidade de amor divino, de que ele demonstrou vivo e perene testemunho. Seria grave erro considerar a devoção a Nossa Senhora como algo inútil e supérfluo que prejudica nossa relação com Deus. Esta piedade não é uma espécie de elitismo ou uma concessão à imaginação e à sensibilidade popular, um fácil meio de salvação. Ao contrário, esta devoção é para todos sem distinção, a expressão da vontade salvífica de Deus para todos nós, vontade divina que esconde um mérito de amor. Porque Maria é, depois de Jesus Cristo, a mais insigne graça que Deus nos concedeu. Ah, se conhecesses o dom de Deus, dizia Jesus à samaritana em João 4, versículo 10. Nesse dom está incluído o dom de Maria, porque o mistério do Filho envolve o mistério da Mãe. A cada um de nós, em certo sentido, o Senhor repete as palavras do anjo a José: não receeis aceitar Maria. Aquele que dela nasceu é fruto do Espírito Santo. Mateus 1, versículo 20. É preciso que recebamos com humildade esse dom do Altíssimo. Cumpre que acolhamos com a alma dilatada todo o capital de amor que Deus colocou em Maria, para o bem dela e felicidade nossa. E acabamos aqui esse dia tão especial. Ah, que alegria! Como o meu coração se enche de alegria. Por quê? Porque nós fomos chamados a sermos servos dela, desta mãe tão maravilhosa, tão linda, tão poderosa, tão amável. Ela nos quer de pé diante da cruz, assim como João. Ela quer que sejamos o discípulo amado de Jesus. Ela não nos quer escondidos. Ela não nos quer com medo. Ela nos quer fortalecidos por ela, capazes de também estarmos de pé diante de todo sofrimento que este mundo nos fizer sentir, considerando que é justamente o sofrimento que me leva a Deus. É a cruz, não tem outro caminhar. Se nós estamos vivendo para Deus, precisamos amar a cruz, porque é justamente a cruz que nos aproxima de Deus. Hoje, neste dia tão especial, onde nós começamos a conhecer mais esse dom inefável que é a Santa Mãe de Deus, precisamos também pedir que o Espírito Santo nos aumente cada dia mais o amor a esta Mãe, desconhecendo todo o mistério, mas conhecendo a grandeza de termos sido chamados, termos sido escolhidos, mesmo diante de tantas pessoas que estão caminhando nesse mundo tão sofridos, tão às vezes sem esperança. Nós fomos escolhidos a sermos os servos da serva do Senhor. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Vamos então, lembrando que nesta segunda semana vocês continuarão rezando a ladainha do Espírito Santo, mas em troca, não estaremos fazendo a ladainha de Nossa Senhora. Faremos então a saudação neste momento e depois vocês farão a ladainha do Espírito Santo e a oração do Rosário, se não pelo menos um terço, ok? Ave sempre bela,
Ó Virgem, Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor e ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. E vamos então rezar a nossa Ave Maria para todos os seminaristas do mundo inteiro, em especial os daqui da Diocese de Campinas. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser.